notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. A letra de Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento, marcada na voz de Maria Rita, traz reflexões diferentes no momento atual. Esse abraço, esse aperto nunca fizeram tanta falta. Nesse mundo tão globalizado que a gente vive hoje, as situações como o fechamento de fronteiras e as diferentes maneiras que os governantes lidam com a pandemia do coronavírus somente trazem à tona a ideia de que realmente cada país é um mundo completamente diferente. O meu nome é Gabriel Magacho. E o meu é Hugo Neto, e nesse episódio do Prodiscast vamos receber algumas notícias do mundo de lá. Hoje nós vamos fazer uma breve viagem virtual por alguns países que foram bastante afetados pelo Covid-19. No dia 11 de março, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou a pandemia do novo coronavírus, diversas fronteiras foram imediatamente fechadas, o que levou ao cancelamento de milhares de voos por tempo indeterminado no mundo todo. Com isso, milhares de turistas ficaram presos no exterior, o que levou à realização de diversos e inéditos voos de repatriação pelo mundo todo. Mas também existem milhares de brasileiros que vivem no exterior e que puderam vivenciar as diferentes situações do combate a esse vírus tão letal e tão contagioso. Se tratando dos números por milhão de habitantes, o Panamá, país da América Central com população de um pouco mais de 4 milhões, supera o Brasil tanto em confirmações quanto em casos fatais. Para tentar controlar a situação, o governo panamenho adotou medidas rigorosas, como conta o Rodrigo Souza. Aqui no Panamá, a situação está bem estrita, na verdade. Então, aqui a gente tem permissão para sair dia sim, dia não, de acordo com o seu gênero. Então, mulheres saem segundas, quartas e sextas, homens saem terças, quintas e sábados. Alguns sábados não, depende de qual é a resolução do governo para aquela semana. E com isso também, com toda essa restrição por dia, a gente tem uma restrição por hora. Então isso eles fizeram como faixas de horário, que a pessoa pode sair de acordo com o número final do documento. No meu caso, o número final é 3, então eu posso sair no horário das 3 da tarde. Essa faixa representa das 2h30 da tarde até as 4h30 da tarde. Apesar disso, por causa de algumas medidas de flexibilização, o controle da pandemia continua longe de ser alcançado. Ao longo do tempo, o governo ele acabou dando uma permissão de saída, que eles chamam aqui de salvo-conduto, onde as pessoas podem simplesmente sair na rua no horário que precisarem e no dia que for. Ele foi dado para profissionais, mas a gente já está num ponto que, enfim, chegaram a falar que quase 20% das pessoas na cidade do Panamá, aqui na capital, já tem salvo-conduto. Ou seja, é 1/5 das pessoas que podem andar livremente, então já não deixa de ser mais tão quarentena assim. Para quem não sabe, o salvo-conduto é um documento emitido pelo governo que permite que a pessoa transite por determinado território. E é muito ruim você saber que você continua preso enquanto algumas outras pessoas podem sair para correr, para fazer atividade, como se nada estivesse acontecendo. Outro país latino-americano que também se utilizou dos salvos-condutos é o Chile, mas diferentemente do Panamá, essa decisão foi tomada tarde demais, e é o que nos explica agora a Lília Amaral. A curva dos casos e de mortes só tem subido. Não tomaram medidas preventivas, por assim dizer, nos primeiros meses, bem caótico no começo. Depois começou o tema da quarentena obrigatória, que aqui no Chile, por exemplo, se você sai de casa sem o justificativo, que você pode pedir a Carabineiros, que é a polícia do Chile, você pode ser preso. Tudo tem que ter o justificativo para poder sair. Ela explica que, mesmo assim, há uma forte pressão para que aconteça uma retomada econômica e social. Mas agora eles já estão falando de levantar essa quarentena obrigatória
para que as pessoas possam voltar à vida normal, só que os casos continuam em alta e as mortes também. Agora eles estão falando de reabrir ou voltar a essa normalidade porque já tem mais vagas nos hospitais, né? Então eles estão dizendo, vocês podem sair, pode se contagiar, porque já tem mais vagas nos hospitais, ventiladores e tudo isso que me parece um absurdo gigante. A reabertura precipitada de comércios e serviços, além do relaxamento do distanciamento social, constituem ameaças gravíssimas ao controle da pandemia. Mas isso não significa que essas situações vão ficar assim para sempre. Entretanto, é muito importante seguir as orientações dos infectologistas e dos cientistas para que o protocolo epidemiológico funcione corretamente. No caso dos Estados Unidos, nós temos 2 exemplos perfeitos de como essas medidas devem funcionar. Vamos começar então por Nova York, que foi considerado o primeiro epicentro da doença fora da China e também da Europa. Na cidade foi adotado o lockdown, conhecido como fechamento geral, onde as pessoas somente podem sair de casa para ir ao supermercado, para ir à farmácia, ou seja, somente coisas de extrema necessidade. Dessa forma, a cidade conseguiu controlar perfeitamente os seus casos de coronavírus, tornando-se uma referência mundial e regional. Aqui o isolamento foi muito severo e o fato de o povo americano ser extremamente patriota fez com que a cidade ficasse totalmente vazia. Então, pelo fato das pessoas que se encontram isoladas em quarentena, houve uma flexibilização maior, porque aqui levaram muito a sério a quarentena, foi um lockdown mesmo, sabe? Tudo fechado, tudo parado. Você acabou de ouvir a psicóloga clínica Carmen Adélia, que se mudou para Nova York há 1 ano. Mesmo com a situação da pandemia controlada na cidade, a gente sabe que é muito provável que aconteça uma segunda onda de infecções. E para que isso seja evitado ao máximo, é preciso que o distanciamento e o isolamento social sejam mantidos, mesmo que de uma maneira mais abrangente. Hoje está havendo uma flexibilização de alguns setores do comércio, mas com medidas de segurança muito severas. O meu trabalho me permite estar em home office, o que me mantém segura e os meus pacientes também. Então eu praticamente continuo em isolamento, a não ser em casos de extrema necessidade, que é quando eu saio de casa. Ao sul de Nova York, a cidade de Miami, tão querida pelos brasileiros, teve um caminho extremamente oposto à cidade que nunca dorme. Miami tinha uma situação epidemiológica tida como satisfatória até meados do mês de junho. Com diversas medidas de afrouxamento do distanciamento social, como a reabertura de lojas, shoppings, restaurantes e da liberação do banho em praias, Miami se tornou o novo epicentro da doença nos Estados Unidos no mês de julho. O Marcelo mora lá e diz que os próprios cidadãos são responsáveis diretos por esse fato. Nós, residentes, fomos negligentes, achando que o vírus já estava no nível de que não poderíamos ter mais preocupação, e assim o vírus se propagou com o relaxamento da população. Achando que poderia ter uma vida normal, e sim a consequência foi o aumento do vírus. Ele conta da dificuldade de algumas pessoas que insistem em não respeitar as recomendações médicas e científicas. Nós estamos tentando nos proteger usando as regras de distanciamentos e máscaras, que agora se tornou obrigatório, mas mesmo assim temos os resistentes, as pessoas que se resistem a tomar certas precauções e assim aumenta o vírus. E um mais detalhe também é que as pessoas fazendo festas, reuniões, realmente não se preocupam e assim as pessoas que estão se protegendo estão tendo problema com o vírus. A comunidade europeia foi referência ao combate ao coronavírus, mesmo que no início, alguns países tenham subestimado o poder letal do vírus. Diretamente de Portugal, nós iremos conversar agora com José Vitor, que nos conta agora a situação do seu país atualmente. Comparando com o início da pandemia, houve, claro, uma melhora significativa, mas se comparado hoje com o resto da Europa, há um aumento bem grande nos casos.
Mortes nem tanto, mas o número de casos tem aumentado bastante. Ao ser perguntado sobre qual seria a sua sensação com a reabertura dos comércios, o José diz que se sente bastante receoso diante de algumas atitudes. É um bocado complicado, porque há muitos lugares que respeitam realmente as ordens do governo. De quantidade de gente nos bares, nos restaurantes, nos supermercados hoje já não tem mais esse controle. Havia um bom controle sobre isso nos supermercados. Havia segurança em todos os supermercados controlando o número de gente dentro. Hoje já não tem mais. Nos ônibus, nos metrôs também, não há um limite de pessoas. Até se tenta colocar um limite, mas não há um limite certo de pessoas no transporte público. E com isso a gente fica um pouco ressabiado de andar pelas ruas. Como podemos ver, ao conhecer um pouco mais de perto a realidade de quem vive em outros países, a gente consegue ter uma noção de que a pandemia do coronavírus é realmente um desafio e tanto. Mas dá para chegar a um consenso. Os países que seguiram desde o início as recomendações científicas conseguiram controlar a pandemia e, dessa forma, diminuíram os números de infectados e de mortos por complicações dessa doença tão tenebrosa. Enquanto as vacinas para o Covid-19 não são realidade, o que nos resta é ter paciência e continuar seguindo as recomendações da OMS. Fique em casa, lave sempre suas mãos, mantenha a distância de 2 metros para as outras pessoas e, principalmente, acredite na ciência. Ela salva vidas todos os dias. Este episódio teve a produção de Breno Castro, Gabriel Magacho, Hugo Neto, Carol Ferraz e Lara Carvalho. A apresentação de Gabriel Magacho e Hugo Neto e a edição de Carol Toledo. Eu fico por aqui e até o próximo episódio do Prodscast.